Aqui é Fábio Moitinho, repórter do portal DBO, para mais uma edição do DBO Entrevista. Nosso tema de hoje é o Sistema Integração Lavoura Pecuária Floresta, também conhecido pela sigla ILPF. Atualmente são 16 milhões de hectares com algum tipo de integração. Na próxima década, serão 30 milhões de hectares. Para saber mais sobre esse sistema e como ele pode transformar a pecuária brasileira, eu falo agora com o biólogo Renato Rodrigues. Ele é pesquisador da Embrapa Solos, do Rio de Janeiro. Renato também é do Conselho Gestor da Associação Rede ILPF. Seja muito bem-vindo, Renato. Obrigado, Fábio. É um prazer estar aqui com vocês no portal DBO. Para mais uma conversa aí. Bom, Renato, segundo a Embrapa, são 66,3 milhões de hectares de lavouras que o Brasil tem, mais 10,2 milhões de hectares de florestas plantadas. E, adicionalmente, são 180,3 milhões de hectares de pastagens. Então, nós temos aí uma área expressiva. Onde exatamente estão esses 16 milhões de hectares de integração? É uma estimativa nossa, a partir dos dados do último censo do IBGE, que hoje a gente estaria em algo em torno de 17 milhões, um pouquinho mais do que esse número, 17 até 17,5 milhões de hectares. Essa tecnologia está muito bem difundida no país inteiro, com um foco, com uma concentração maior no centro-oeste, né, na região do Cerrado, principalmente Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Goiás, mas a gente vê também uma grande presença no Rio Grande do Sul, Santa Catarina e também Minas Gerais. Esses são os principais estados. E dos últimos anos para cá, com uma forte tendência de aumento para o Mato Piba, né, para a região do Cerrado ali de Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia, e um grande potencial também de avanço no Nordeste. Então, a gente também tem observado um crescimento grande da área de LPF no Nordeste, com um grande potencial para essa região. E aqui também, né, eu estou no Rio de Janeiro, nessa região da Mata Atlântica, principalmente no Mar de Morros da Mata Atlântica, que pega ali Rio, São Paulo, Minas Gerais, a gente também tem um grande potencial de uso da tecnologia, principalmente o sistema silvopastoril, para a recuperação de pastagens em morros degradados. Então, a tecnologia tem um grande papel nessa recuperação das pastagens degradadas e é uma excelente opção para reintrodução, né, do sistema produtivo nessas áreas que sofreram algum tipo de degradação e vem sofrendo processos como erosão, perda de solo. Então, ela tem todo esse potencial. Para um pecuarista, quais os primeiros passos para ele entrar nessa integração? A gente fala muito que a ILPF ela tem como alguns dos principais benefícios os fatos dela de ser uma tecnologia que pode ser adaptada para qualquer tipo de propriedade, né, qualquer tamanho de propriedade, qualquer relevo, solo, clima, qualquer bioma. Mas uma coisa que é importante destacar é que ela precisa ser estudada antes de ser implantada, né? Assim como qualquer outra tecnologia. Então, quando o pecuarista quer passar a trabalhar também com produção agrícola, né? Trazer a produção de grãos, trazer o componente florestal, ou quando o produtor de grãos quer começar a trabalhar na pecuária, ele está agregando mais uma atividade produtiva, ele está fazendo mais de uma profissão, né? Imagina, né? Você falou, me apresentou aí, eu sou biólogo, então imagina que se eu quisesse começar a ser matemático, né, eu ia ter que me preparar para isso, eu ia ter que estudar aquela profissão, eu ia ter que adaptar a minha vida àquela nova atividade. Então, é preciso, o primeiro passo é sempre dominar a tecnologia.
se informar, conhecer propriedades que já façam a integração e que tenham tido sucesso, conversar com produtores que fizeram e que não deram certo, então aprender com o que deu errado, né, em outros produtores, né, fazer esse benchmark com outros produtores, outras propriedades, conhecer muito o sistema. Então, hoje, né, a gente está vivendo aí na era da internet e na pandemia, isso acelerou muito a difusão de conhecimento. Então, conhecimento gratuito, facilmente acessável. Então, qualquer produtor que entre no YouTube vai ver muitas palestras sobre ILPF, vai ver muitos treinamentos, capacitações gratuitas pela Embrapa, pelo Senai, Senac, Sebrae. Então, todo esse conhecimento está disponível. Então, fazer essa primeira rodada, né, de conhecimento é muito importante para o produtor ter um conhecimento mais geral, mais amplo sobre a tecnologia. No segundo momento, ele precisa adaptar aquele conhecimento à realidade da propriedade dele. Então, se ele é um pecuarista e quer começar a produzir milho e soja, ele vai ter que se adaptar àquilo. Se ele já quiser trabalhar com uma outra cultura agrícola que traga mais especificidade para o sistema, ele vai ter que começar a se aprofundar mais naquele conhecimento. Então, é muito importante ter toda a capacitação na teoria, né, para ver o que ele vai fazer na prática. Um outro fator super importante que ele precisa estudar é o mercado, né? Então, não adianta ele, principalmente no componente florestal, não adianta ele produzir uma árvore, né, uma madeira qualquer, que não tem uma demanda na região que ele está. Então, estudar aquela demanda, ver onde que ele pode comercializar, qual é o preço, custos de implantação, fazer todos os custos econômicos, financeiros dele, ver quanto tempo ele vai ter de retorno. E aí, sim, depois que ele tiver o plano todo executado, todo pronto, né, para executar, começar a fazer a implantação da tecnologia por etapas. A gente nunca recomenda que ele faça uma grande área da propriedade com ILPF logo no primeiro ano. Então, a gente recomenda 5%, 10% da área produtiva, e à medida que ele vai se acostumando com aquele novo sistema de produção, que ele for dominando toda a prática, ele vai aumentando gradativamente. Então, é muito importante ter esse conhecimento. Parece uma coisa muito óbvia, mas não é. Então, é importante que o produtor tenha um domínio completo da tecnologia que ele vai implantar. Quando vocês fazem essa análise aí, é mais o pecuarista que está virando o agricultor, ou é o agricultor que está virando pecuarista? Isso varia muito de região para região e varia muito também pelo tipo de produtor. Mas, de uma maneira bem geral, a gente vê mais interesse do pecuarista trazer a agricultura. A gente vê muitos pecuaristas buscando a integração lavoura-pecuária no primeiro momento para aumentar o seu nível de produtividade e também para adaptar a propriedade às condições ambientais, às normas ambientais, à legislação ambiental. Então, a ILPF, ela até nasceu dessa maneira, né? Ela surgiu como uma opção para a recuperação de pastagens degradadas. Então, normalmente, a gente tem uma procura maior do pecuarista pela integração lavoura-pecuária. Mas a gente tem também o agricultor, né, o produtor de grãos, buscando a pecuária para ter um sistema de rotação, né, e já está muito provado, é muito conhecido o benefício da gramínea, né, principalmente da braquiária, nas qualidades do solo, e isso traz um aumento de produtividade para os grãos. Então, a gente também tem essa procura, né, num segundo plano, do agricultor buscando a pecuária. Você mesmo começou a citar essa vantagem aí, né, para a fertilidade do solo. Eu queria que você falasse um pouco mais sobre as vantagens do produtor adotar o sistema ILPF. Tá, uma coisa muito interessante que vem acontecendo nos últimos anos, principalmente, né, isso não é uma coisa é uma coisa mais recente, é o pecuarista descobrindo que, na verdade, ele tem a base do sistema pecuária é a planta, né? Então, ele precisa ser um produtor de gramínea, né? Ele está produzindo comida
para o animal, então ele precisa investir na pastagem como um grande componente do sistema. O sistema pecuário não é só o animal, ele precisa da planta para alimentar. Então, quando ele encara, né, quando ele vê a pastagem como parte do sistema, como o principal componente do sistema no primeiro momento, ele passa a entender de forma diferente todo o sistema. Então, ele passa a investir em semente de melhor qualidade, em adubação para aquela pastagem, até mesmo em irrigação, né? A gente vê resultados fantásticos de irrigação na pastagem, né? Claro que isso ainda está num nível muito pequeno, né, dos produtores, dos pecuaristas, mas você começa a ter esse resultado. Então, quando você começa a ter esse trabalho sendo feito na pastagem, isso promove alguns benefícios maiores na agricultura, né, na cultura subsequente. Então, quando a gente pega o uso do solo, né, foi um trabalho feito pelo Lorival Vilela, da Embrapa Cerrados, com vários colaboradores, né, o Vilela, um dos grandes pesquisadores aí de LPF no Brasil, mas acho que ele foi o primeiro a mostrar, de uma forma gráfica bem interessante, o tempo de uso da terra em cada sistema. Então, quando você pega um produtor que faz monocultura, né, de soja, por exemplo, ele usava, né, a terra de outubro a fevereiro, março, e o resto do ano você não tinha produção. E isso é muito o que acontece no hemisfério norte, né? Você tem a produção ali em alguns meses do ano, mas por fatores climáticos você não consegue produzir no resto do ano. Quando você usa a integração lavoura-pecuária, por exemplo, você começa... Primeiro você já tem duas culturas, né? A soja, depois entra com o milho. Você começa a ter um tempo maior de uso da terra. Quando você traz a pastagem junto e planta, né, todo ano aquela semente de pastagem, você tem o milho junto com a braquiária sendo plantados em fevereiro, o milho colhido em junho, e depois você tem a pastagem pronta para o animal entrar, né, para um período de engorda, justamente no inverno, né, no período mais seco do ano, no cerrado, onde normalmente você não tinha nenhuma cultura. Então, você passa a usar a terra num período do ano que aquela terra não estava gerando nenhuma riqueza. E aí você sai de um monocultivo que você tinha uma safra por ano para incluir uma segunda safra, né, que já não dá nem mais para chamar de safrinha, que a safrinha do Brasil está maior do que a safra no milho. Então, você passa a ter uma segunda safra, e quando você tem o animal na integração lavoura-pecuária, você passa a ter uma terceira safra, né, que é o próprio animal. E no caso, quando você ainda faz a integração com a floresta, você pode ter até uma quarta colheita no mesmo ano, né, que é o corte da madeira. E cada cultura dessa passa a ter algum efeito na cultura posterior ou na cultura paralela, né? Então, por exemplo, a adubação que é feita na pastagem, o nitrogênio que é feito na pastagem, contribui com o crescimento da soja e do milho no momento posterior. O resto do milho, a palhada do milho, contribui na alimentação animal. A palhada da soja contribui para a cobertura do solo no sistema de plantio direto. Então, você tem uma série de benefícios que impactam a outra cultura. A braquiária faz toda uma estruturação do solo, né? Toda a parte física do solo é melhor estruturada quando você tem a braquiária, você passa a ter raízes mais profundas, aumento do estoque de carbono, aumento da concentração de matéria orgânica no solo, preservação dos nutrientes e da água no solo. Então, você tem uma série de benefícios no sistema. Há um componente também que não pode ser descartado, que é o custo, né? Inclusive, há um sistema de crédito específico, né, do governo federal, que é o Plano ABC, justamente para esses projetos, né, de sustentabilidade, os produtores que aderem ao sistema ILPF. Quanto é mais ou menos esse custo? O custo é um fator primordial que deve ser muito pesado na hora da escolha do sistema de produção, e esse é um dos motivos também pelos quais a gente não recomenda que seja feita a integração em uma grande área da fazenda, né, uma grande proporção da fazenda logo no primeiro ano.
né? Ainda mais quando se tem a inclusão do componente florestal, porque aí a gente aumenta muito o custo de implantação e a gente tem um tempo longo até o retorno financeiro, né? Que o produtor vai demorar aí, no mínimo 6, 7 anos para cortar o eucalipto, no caso do eucalipto, e muito mais tempo no caso de espécies nativas ou plantas exóticas de maior qualidade da madeira, como teca, ou mogno africano, ou outras. O custo depende muito da condição inicial também da pastagem. Se a gente tem um nível de degradação muito alto, a gente vai precisar de um tempo maior e de um recurso maior para fazer a recuperação. Mas, de uma maneira geral, assim, saindo de uma condição não muito degradada para um sistema não muito intensificado também, a gente está falando aí em algo em torno de R$ 3.000 por hectare. Mas isso, como eu falei, depende de muitos fatores, né? Não quer dizer que esse valor seja comum para todas as propriedades. Isso também depende de fatores externos, como câmbio, preço dos insumos, de uma série de coisas. Então, mas a gente pode ter por base, em alguns estudos econômicos que a gente fez, esse valor. Quando a gente entra com o componente florestal, aí esse valor também aumenta, mas claro que depende muito da densidade, né? Quantas árvores vai plantar por hectare, mas aí esse valor pode chegar aí a 7 ou até R$ 9.000 por hectare, mas dependendo de uma série de fatores. Mas o que mais importa, na verdade, é o payback, né? O tempo de retorno desse investimento, que a gente calcula ali em torno de 3 a 4 anos para ILP e de 6 a 7 anos para ILPF. E quando você passa a ter o sistema mais produtivo, o retorno financeiro compensa o investimento. Então, como qualquer outra atividade econômica, né, seja na agricultura, na pecuária ou qualquer outro setor, indústria, serviço, turismo, quanto mais você investe, teoricamente, maior a sua probabilidade de ter um retorno grande. Então, o produtor fazendo a implantação adequada do sistema, fazendo esse estudo de viabilidade da tecnologia e fazendo o investimento adequado, o retorno financeiro é praticamente garantido. Claro que a agricultura sempre depende de situações externas também, né, como clima, mercado, de novo, câmbio, mas, de maneira geral, o que a gente tem visto é que os produtores que fazem ILPF ou ILP têm um retorno financeiro muito vantajoso. Como você vê esse futuro a partir de agora, né, para o sistema, né, ILPF? Então, a gente vem falando muito, né, que a ILPF é uma revolução tecnológica, e, de fato, ela é. Então, assim, voltando àqueles grandes números do Brasil, a gente está falando aí de 180, arredondando, né, 180 milhões de hectares de pecuária, sendo 90 degradados, 90 abaixo da sua capacidade produtiva. E a gente está falando aí em torno de 65, 66 milhões de hectares de grãos. Ou seja, a gente tem mais área de pecuária degradada, de pastagem degradada, do que grãos no Brasil. Então, a gente tem um grande espaço de crescimento para essas tecnologias, para sistemas mais eficientes, para sistemas mais sustentáveis. Então, a gente acredita que nessa próxima década, aí, né, até final de 2030, a gente vai ter um crescimento muito grande dessa tecnologia, desse sistema de produção. Então, a gente vem falando em 30 milhões de hectares como um indicativo, mas usando as taxas de crescimento da última década. Eu, particularmente, acredito que a gente vai ter um crescimento ainda maior. Eu acredito aí em 35 a 40 milhões de hectares. Então, a gente está falando aí de, pelo menos, dobrar a área com o ILPF no Brasil. É possível, a gente tem tecnologia para isso, a tecnologia já está disponível. Como você falou, a gente tem o Plano ABC, a segunda fase do Plano ABC está prestes a sair, o Ministério tem trabalhado nisso. A gente tem outras linhas de crédito aparecendo, a gente tem investimentos estrangeiros, investimentos de outros governos, investimentos de empresas no setor agrícola brasileiro, então a gente vai ter outras linhas de crédito também disponíveis para isso.
a gente tem uma tendência muito forte de investimentos associados a metas de sustentabilidade, é o que a gente chama de ESG, né? Ou ASG, em português, que é o ambiental, social e governança. E dentro do agro, principalmente incluindo o componente pecuária, o melhor sistema de produção hoje para esses indicadores de sustentabilidade é a ILPF. A gente não tem nenhum outro sistema de produção. Pode ser que apareça mais para frente, né? A ciência é muito dinâmica, mas hoje a gente não tem nenhum sistema de produção melhor do que a integração lavoura, pecuária, floresta, quando a gente analisa os 3 eixos da sustentabilidade, né? O ambiental, o social e o econômico. Então, é um sistema muito completo, né? Muito complexo também, mas muito completo, né? Que tem esses 3 componentes muito bem desenvolvidos. Você fala dessa transformação, né, e até mesmo de ter mais fontes de crédito, foi um dos motores, inclusive, que transformou a própria rede, né, que foi uma semente da Embrapa, foi abraçado também pela iniciativa privada, e hoje ela é uma instituição, né, uma empresa também, né? Conta pra gente sobre essa transformação da própria rede. Eu sou muito fã do modelo de parceria público-privada. Eu acho que o Brasil ainda trabalha de forma muito tímida dessa maneira. A gente vê outros países, principalmente países desenvolvidos, como Estados Unidos, Nova Zelândia. Eu tive a oportunidade de visitar a Nova Zelândia alguns anos atrás, e a gente visitou muitas instituições de pesquisa, onde a gente via, era muito comum a gente ver no mesmo campus, né, no mesmo local, a universidade, a instituição de pesquisa e um setor, uma empresa no mesmo local, trabalhando juntos, com intercâmbio de profissionais, né, com o aluno ali estudando na faculdade, na universidade, trabalhando na empresa ou na instituição de pesquisa, e todo mundo trabalhando junto. Então, a França tem os modelos das unidades mistas de pesquisa, onde se une a universidade com instituições de pesquisa. Então, o Brasil ainda tem muito a desenvolver com parcerias público-privadas, assim como o cooperativismo, né? Um outro braço que eu acho que também, que eu sou muito fã do estilo, e que eu acho que traz um potencial muito grande de desenvolvimento, e a gente ainda trabalha pouco no Brasil. Mas focando na rede LPF, a rede é um exemplo muito interessante, porque ela nasceu como um projeto, que é a maneira mais usual, né, de trabalho que a gente tem na Embrapa. Então, a gente sempre trabalha por projeto, e é comum a gente ter a parceria com a empresa dentro do âmbito do projeto. Mas aí, no caso da rede LPF, ela nasceu como um projeto envolvendo 3 empresas inicialmente, e depois a gente evoluiu para uma associação. Então, hoje, na verdade, a rede é uma entidade privada, sem fins lucrativos, formada pela Embrapa e outras 6 empresas, né? A John Deere, Bradesco, Syngenta, Septis, Soesp e Cocamar, né? Uma cooperativa. Então, a gente formou uma nova instituição, e isso traz muita autonomia e liberdade para a gente ter novos projetos, captar recursos internacionais, fazer parcerias, sem ter toda a burocracia, tanto do setor privado quanto do setor público, né? Tanto a Embrapa quanto grandes empresas multinacionais têm uma governança muito forte, então tem uma burocracia associada que é precisa, é necessária, mas que acaba, em muitos casos, atrasando um pouco alguns processos. Então, a rede LPF, no formato de associação, ela ganha uma gestão muito mais ágil, muito mais flexível de conseguir fazer essas parcerias. E pelo fato dela ser sem fins lucrativos e com uma missão que é para a sociedade como um todo, que é aumentar a adoção da tecnologia e LPF, a gente consegue trabalhar muito no nosso propósito, né? Que é melhorar as condições da tecnologia, ter o produtor como grande foco do trabalho, né? Mas passando por toda a cadeia, né? Indo desde a cadeia de insumos até o consumidor final, mas tendo o produtor como o centro dessa história toda. Então, hoje a gente tem projetos internacionais em parceria.
A gente nunca faz nada sozinho, a gente é totalmente contra trabalhar sozinho, fechado, então a gente sempre traz parceiros, outras ONGs, outras instituições, universidades, outras empresas até que não são associadas à rede, então a gente consegue trabalhar de uma maneira muito harmoniosa, e esse é até um dos próprios objetivos do desenvolvimento sustentável, né? O ODS 17, que é formar redes de parcerias. Então a gente trabalha muito com essa visão, e esse formato da rede funciona muito bem para isso. Foi com a configuração, né, da associação de vocês que vocês criaram recentemente, até nesse bojo de títulos verdes, uma oportunidade para captação de recursos, né? Inclusive, daqui a 6 anos, vocês esperam até captar cerca de 1,4 bilhões, né, para justamente incentivar a investir em sistemas de integração lavoura-pecuária. Conta para a gente sobre isso. Foi uma experiência muito interessante nossa, e mostra muito assim como o propósito da rede é trabalhar para a sociedade. Então, a gente criou um projeto que foi a criação de um mecanismo financeiro, né, que hoje está estabelecido no formato de um fundo de investimento, um FDIC, que tem uma gestora própria, que tem uma administradora e custodiante, e que, a partir do primeiro trimestre já de 2021, já vai fazer captação de recurso, né, nacional e internacional para empréstimos a produtores que queiram adotar o sistema ILPF. Então, a rede ILPF não é a gestora do fundo, não é a dona do fundo. Então, isso foi bem interessante. A gente idealizou um mecanismo financeiro tendo como base as necessidades do produtor. Então, e a Cocamar foi fundamental para isso, né? Como a gente tem uma cooperativa dentro da rede, e os clientes da Syngenta, os clientes da Soesp, a gente usou muito como base para tentar identificar as necessidades dos produtores. Então, a gente criou um mecanismo financeiro adaptado às necessidades do produtor, né? Então, adaptado ao mundo real. E buscando investidores, né, em títulos verdes. Então, a gente capta o recurso com esses investidores, né, usando todo o potencial de articulação, de relacionamento que a rede LPF tem. A gente traz esse investimento para dentro do fundo, que é operado pela gestora, e depois o produtor acessa esse fundo como qualquer outro, como qualquer outro fundo, né? Então, ele tem acesso a esse investimento, né, a esse recurso, a adoção da tecnologia na propriedade dele, contando com toda a assistência técnica disponível. Então, ficou muito interessante porque o fundo ele tem uma parte do recurso que entra como fundo filantrópico, que a gente destina esse recurso a financiar a assistência técnica, que na maior parte dos casos vai ser assistência técnica local. A gente vai fortalecer a assistência técnica local para que esse conhecimento chegue no produtor e ele adote essa tecnologia da melhor maneira possível. Esse fundo filantrópico, ele paga também as despesas de certificação da propriedade. Então, a rede LPF, junto com a Septis, que é uma das empresas associadas, a gente desenvolveu um modelo de certificação de propriedade. Então, você tem toda a garantia, tanto para o produtor quanto para o consumidor final, de que aquele sistema de produção está produzindo, né, de forma adequada, de forma sustentável. Então, e o mais importante disso tudo, o fundo trabalha com taxas de mercado super competitivas, bem niveladas com o Plano ABC, mas a gente não tem nenhum objetivo de competir com o Plano ABC ou qualquer outra linha de crédito pública. Tanto que a gente vem conversando com o Ministério da Agricultura, a gente já apresentou o programa para a própria ministra, Tereza Cristina, que tem sido uma grande apoiadora do projeto. A gente vem trabalhando em parceria com a Secretaria de Inovação, a Secretaria de Política Agrícola, toda a equipe técnica do Ministério da Agricultura vem apoiando, e a gente está trabalhando
para oferecer esse crédito dentro dos próprios projetos que o Ministério da Agricultura participa. Então, a gente está fazendo de forma muito participativa, a gente quer desenvolver linhas que sejam adaptáveis a todos os tipos de produtores, então a ideia não é excluir nenhum produtor do processo, pelo contrário, é incluir, né, é permitir que todos os produtores tenham acesso a linhas de crédito que sejam compatíveis com as suas atividades. Então, esse modelo que a gente criou, né, que a gente chama de SAF, é o Sustainable Agriculture Finance Facility, é o primeiro fundo desse tipo, né, que a gente desenvolve. A ideia é desenvolver outros modelos, outros fundos, com sempre essa adaptação a cada tipo de produtor. Com certeza vai promover muito o sistema ILPF no Brasil. Agora, eu queria que você contasse para a gente um pouco sobre, comparando o Brasil com os demais países, como que a gente está nessa questão de integração, né? A gente já vê sistemas de ILPF nos moldes que a gente tem no Brasil em diversos outros países. A América Latina já tem vários exemplos interessantes. Bolívia, Colômbia, Paraguai, Uruguai, Argentina, todos esses países já têm sistemas bem desenvolvidos de ILPF, claro que com uma área ainda muito menor do que a nossa, tanto absoluta quanto proporcional, mas a gente já vê sistemas também de integração nos Estados Unidos, na Europa. Ano passado a gente foi convidado para visitar sistemas de integração em Portugal e na Espanha. Eles querem aprender junto com a gente. A gente tem agora uma parceria com a Universidade Politécnica de Madrid, entre a rede ILPF, o IABS, que é um grande parceiro nosso, e a Universidade de Madrid, para a agricultura de baixo carbono, tanto no Brasil quanto na Europa. A África ainda está muito tímida nos sistemas de integração, mas tem um potencial imenso, né? Grande parte da África tem condições muito similares ao nosso Cerrado, então é muito possível pensar no desenvolvimento de sistemas de ILPF na África, e com isso a gente teria um grande aumento da produção mundial de alimentos. Na Ásia a gente já tem alguma coisa também, um pouco mais tímida, mas hoje a gente consegue destacar bem o Brasil nesse cenário e o mundo tropical, de uma forma geral, como um grande potencial ainda para o desenvolvimento dessas tecnologias. Em termos de políticas públicas de agricultura sustentável, de uma maneira geral, o Brasil também se destaca muito. Então, o Plano ABC hoje é disparado a política pública mais desenvolvida que a gente tem no mundo. A gente tem um outro programa interessante também na França, que é o 4x1000, que é um programa que pensa muito no aumento do estoque de carbono nos solos, mas ainda é muito mais tímido, com metas muito menores e um potencial muito menor do que o do Brasil. Então, de fato, o Plano ABC é uma política pública que o Brasil tem que ter muito orgulho. E agora, né, como eu falei, o Ministério da Agricultura vem trabalhando no desenvolvimento da segunda fase do plano. A gente já se colocou totalmente à disposição e a Embrapa vem trabalhando muito em parceria com o Ministério para a gente ter a nova fase do Plano ABC ainda mais ambiciosa e ainda mais próxima e conectada com as demandas dos produtores. Então, quando a gente criou a primeira fase do plano no início dessa década, né, ali 2011, o plano mesmo foi lançado em 2012, a gente tinha ainda poucas informações científicas e durante esses 8, 9 anos, o desenvolvimento científico, tecnológico, resultados de pesquisa foram imensos. Então, hoje a gente tem uma quantidade de conhecimento muito maior e pronta para um novo desafio que vai permitir com que a gente recupere toda essa área de pastagem degradada, aumente a produção de alimentos, garanta a segurança alimentar, preservando a floresta, preservando vegetação nativa. Hoje a gente consegue facilmente duplicar, pelo menos duplicar, a produção brasileira de carne, leite e grãos, sem derrubar uma árvore. Obrigado, Renato, pela presença. Os conteúdos realmente foram valiosos
e aposto que o produtor cada vez mais vai entrar nessa onda de integração, porque realmente só tem mesmo vantagens, né? Com certeza, Fábio. Eu agradeço muito a você, a DBO. Eu acho que a ILPF é uma tendência sem volta, né? Um caminho sem volta. E a gente sempre brinca muito que a gente tem o vírus da ILPF, né? Esse é um vírus bom. E quem se contamina com esse vírus da ILPF nunca mais quer sair. E quando o produtor descobre, né, todos os benefícios, todo o potencial que a ILPF tem, ele quer sempre aumentar a área com ILPF, intensificar cada vez mais a produção. Então, o recado que eu dou é que os produtores conheçam esse sistema, que se integrem, que conversem com os produtores que já fazem a tecnologia, que busquem informações na Embrapa, nas universidades, nas instituições de pesquisa, procurem a Embrapa mais próxima para tirar dúvidas e vamos aumentar essa área de ILPF no Brasil, que o mundo tem muito a ganhar com isso. E você que nos acompanha, mostre esse conteúdo do DBO Entrevista para a equipe da sua fazenda. Mostre como que é importante trocar ideias, trocar experiências e trocar conhecimento. Lembrando, mais uma vez, que esse conteúdo fica disponível no nosso site, portal dbo.com.br e nas nossas redes sociais. Você pode assistir novamente, compartilhar com seus amigos fazendeiros, técnicos e consultores, e principalmente, como a gente já disse, com a equipe da sua fazenda. Acompanhe a DBO, nossa missão há 38 anos é fazer o melhor jornalismo da pecuária brasileira. Impresso ou digital? Se você quer o melhor conteúdo para a pecuária, fique com os dois. Tenha sempre seus exemplares da DBO à disposição, no escritório, na caminhonete ou ao alcance de seus colaboradores na fazenda. DBO é fonte de conhecimento, com suas reportagens de campo, matérias, artigos e análises de mercado. Além de tudo isso, DBO tem vários especiais ao longo do ano. Instalações, suplementação, confinamento, reprodução e genética e o especial de pastagem. Todo esse conteúdo também pode estar à disposição do assinante em qualquer lugar em versão digital. Você vê e lê a sua DBO no computador através do portal DBO ou no tablet e celular através dos aplicativos para iOS ou Android. Se sua assinatura venceu ou ainda não é assinante, entre lá na nossa loja no portal DBO e faça sua assinatura impressa e digital ou só digital. DBO, há mais de 38 anos acompanhando e antecipando tendências na pecuária.